A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. O tema de hoje, que nós vamos começar nessa quinta aula de teologia básica, é demonologia. Ai, pastora, tem certeza que a gente vai estudar isso? Tenho sim. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vencemos o nosso inimigo quando conhecemos suas estratégias, para que sabemos como, quem eles são, para que possamos lutar, guerrear e vencer. E o tema demonologia é um tema que está dentro da teologia básica. Temos sim que estudá-lo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nesse momento na Tua presença pedimos que o Senhor prepare a terra do nosso coração para mais um estudo. Do meu irmão, minha irmã, continue dando sabedoria a eles, meu Pai, para que continue respondendo as questões, tendo a sabedoria do Espírito Santo. Pai, esse tema, muita gente pode não gostar, mas o Teu Espírito Santo está convidado a estar conosco durante todo o estudo de teologia. E esse não é nada mais, nada menos do que um simples tema, onde nós vamos aprender e podermos nos edificarmos espiritualmente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Ei, quem tem que ter medo de quem? Claro, com certeza o inimigo de nós, Porque o Todo-Poderoso está conosco. Vamos lá? A demonologia é conceituada como o estudo sistemático dos demônios. A terça parte dos anjos que caíram do céu junto com a Lúcifer. É interessante frisar que, ao estudar o texto bíblico, pode ser considerado um ramo da teologia. Geralmente se refere aos demônios, descrito no cristianismo, e, por isso, é um estudo de parte da hierarquia bíblica. Os 7 líderes do inferno. Segundo a demonologia, existe 7 líderes do inferno que, por sua vez, são os responsáveis pelos 7 pecados capitais. Você não sabia disso. 7 líderes, do inferno, que são responsáveis pelos 7 pecados capitais. Vamos lá? Veja. Beelzebub, em 1589, o teólogo e bispo alemão Peter, olha gente, quando for assim, hebraico, aramaico, inglês, qualquer outro idioma que não seja português, eu posso não pronunciar corretamente. Já deixa aqui o meu pedido de desculpa, porque olha, o português, de vez em quando a língua da pastora enrola aqui, que dirá outros idiomas, tá bom? Vocês me perdoam, mas vocês leem aí, se vocês sabem, destrincham bem, manejam bem outras línguas aí. Eu manejo bem melhor as línguas dos anjos. As outras aí é um pouco mais complicado. Se eu falar, vai ser só em mistério. Vamos repetir aqui. Em 1589, o teólogo e bispo alemão Peter, deve ser Peter em alemão, pode ser Peter, Binsfeld, também não sei se é assim que pronuncia, associou cada demônio a um pecado. Depois, se você quiser gravar esse nome aí e mandar para mim, pastora, aquele nome que a senhora leu é assim que se fala. Eu vou gostar de aprender, tá bom? Minha filha riu aqui. Este aqui causaria a gula. Então, olha só. Em 1589, o teólogo e bispo alemão, esse nome bonitinho que você conheceu aí, associou cada demônio a um pecado. E esse aqui, que você tá vendo aí, ó, Beelzebub, este aqui causaria o que? A gula. Que é gula, pastora? Gula é aquela pessoa que come desenfreadamente. Ela não tem fome, mas ela não pode ver comida que ela tá comendo. Come. Tem gente que bota o dedo na garganta, vomita e come mais. É sério? Esse daí é um dos demônios chamado Beelzebub. Sua imagem veio do deus da fertilidade, Baal, idolatrado pelos cananeus, mas considerado um falso ídolo pelos cristãos.
textos de 1613 o consideram a origem do orgulho. Tá vendo como é que é bom a gente saber? Mamon. Vocês sabem quem é esse demônio? Mamon. Todo mundo ouviu Jesus falar, né? Que leu a Bíblia sabe que Jesus mencionou ele. Vamos lá. Seu nome é aramaico e significa riqueza. Por isso é remetido a avareza. O outro pecado capital aqui, avareza. Aparece em 2 evangelhos de Lucas e de Mateus, sendo que neste é citado no versículo, você não pode servir a Deus e a Mamon. Também traduzido algumas vezes como você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, esse demônio chamado Mamon é aquele que faz a pessoa fazer tudo por dinheiro. É o topa tudo por dinheiro, mas não é do Silvio Santos, tá? É o topa tudo por dinheiro. Tem gente que vende a alma por dinheiro. Ela está servindo a Mamon, esse demônio que atua na vida da pessoa, que é voltada aí, né, a endeusar o dinheiro. Azazel. Azazel é o outro, né, o terceiro dos 7 demônios, que fala aí dos 7 pecados capitais. Vamos conhecer quem é? O líder de um grupo de anjos caídos que fazia sexo com mulheres mortais. Foi ele quem teria ensinado os homens como fabricar armas de guerra. Por isso está ligado à ira. Então, né, isso aqui são tudo estudo daquele nome lá difícil que eu li para vocês, lá, Peter alguma coisa, viu? Está ligado ao terceiro pecado capital, ira, Azazel. E esse estudo dentro do tema teologia básica, demonologia. Vamos continuar. Lúcifer era o orgulho, já que foi sua soberba perante Deus que causou a sua desgraça. Também seria o líder da primeira esfera do inferno, reservado a ex-querubim e serafim e tronos. Beelzebu seria seu braço direito, o segundo em comando. Esse aqui, então, Lúcifer, é o orgulho, né? Esse é o outro pecado capital, o orgulho. Asmodeus, um espírito do mal cuja origem, na verdade, remete a uma religião persa chamada zoroastrismos. Ele foi absorvido pelo judaísmo, que o associa ao rei de Sodoma, cidade bíblica cheia de exageros sexuais, destruídas por Deus no Velho Testamento. Daí uma conexão com a luxúria, outro pecado capital. A luxúria menciona os exageros sexuais, ou seja, fantasias, essas coisas absurdas que nós vemos, né? Nós vemos não, porque nós somos servos de Deus, a gente não vê isso, né? Mas que nós sabemos que existem. Também é um dos pecados capitais, e quem gosta muito desses exageros sexuais, dessas, né, absurdos, né, que não estamos aqui para estudar, falar sobre isso, mas já sabe que quem atua nessa área é o Asmodeus, um demônio, tá? Também é um ex-serafim, Leviatã, também um ex-serafim. Leviatã também é um demônio, que é um ex-serafim. É um dos mais poderosos, responsáveis por fazer os homens tornarem-se hereges. Olha isso. Quando você vê alguma igreja aí criando ou se transformando em heresia, fazendo, né, e falando que está na Bíblia coisas que não está, praticando coisas que não tem na Bíblia e dizendo que é de Deus, heresia. É esse demônio aqui, ó, Leviatã.
habita o fundo do mar e é mencionado na Bíblia e tem várias aparências: dragão marinho, serpente, baleia e até crocodilo. Binsfield afirma que, eu acho que agora eu falei direitinho, né? Binsfield, eu acho que eu falei, vou até repetir. Binsfield, falei, legal, gostei. Binsfield afirma que ele promove inveja e leva à obsessão pelos bens materiais. Você viu isso? Olha a outra aqui, né? Inveja. Olha o outro pecado capital aqui. Inveja. Quem causa? Leviatã. Mais um demônio. Vamos para a próximo slide. Belfegor. Não sei nem pronunciar esses nomes, de tão fake são. Belfegor, extraído da mitologia síria, teria aparência atlética, grande estatura e chifres de carneiro. Seus inventos engenhosos trariam riquezas fáceis aos homens. Olha aí, mais um pecado capital aqui, tornando-os vítimas da preguiça. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com a preguiça. A preguiça é mais um pecado capital, que é apresentado aqui por esse Belfegor aqui, esse nome feio, aqui tão feio quanto o dono dele. Demônio e Satanás. Ainda não há relatos nas escrituras que descrevem a origem dos demônios, mas há quem diga que tal questão seja parte do mistério que rodeiam a origem do mal. Porém, há um claro testemunho da sua experiência. Deixa eu desligar aqui o telefone tocando, porque senão não continua o estudo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Vamos lá, vou repetir essa parte para você. Ainda não há relato das escrituras que descrevem a origem dos demônios, mas há quem diga que tal questão seja parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, há um claro testemunho de sua existência real e de sua posição. Nos evangelhos aparecem os espíritos maus que entram nas pessoas, das quais se dizem que têm demônios. Vamos para o próximo slide. Os efeitos da possessão se evidenciam por loucura, epilepsias e outras enfermidades associadas principalmente com o sistema mental e nervoso. Vamos fazer uma aspa aqui, porque tem muita gente achando que todo caso, toda enfermidade de epilepsia, todo quadro de epilepsia é demônio. Não, não é assim. Existem quadros de nascimento, existem quadros que são físicos, bloqueios nos neurônios, nos cérebros, que são físicos. Agora, quando a pessoa nunca teve nada, fez um exame, o cérebro está normal e fazem a epilepsia, aí sim é uma possessão. Precisamos entender isso para não termos o preconceito com as enfermidades, com as pessoas que, são vitimadas dessa enfermidade. Quando examinam as escrituras, algumas ficam em dúvida se demônios devem ou não ser classificados como os anjos. Mas não há dúvida de que haja ensino positivo concernente a cada um. Ainda que se fale em diabo como se houvesse muitos da sua espécie, tal expressão é incorreta. Há muitos demônios, mas existe um único diabo. Aí a transliteração do vocábulo grego diabolos, nome que significa acusador, e é aplicado nas escrituras exclusivamente a Satanás. Demônio é a transliteração de daimon ou daimonion. A natureza dos demônios. Os demônios são seres inteligentes que possuem características de ações pessoais
demonstrando que possuem personalidade. São reputados idênticos aos espíritos imundos, além de serem numerosos, vis e perversos, que tornam Satanás praticamente ubíquo por meio desses seus representantes, servis e obsequiosos de baixa ordem moral. São degenerados em suas condições ignóbeis, em suas ações e sujeitos a Satanás. Diversas passagens bíblicas discorrem sobre a atividade executadas por demônios. Entre as principais podemos citar: apossaram-se dos corpos dos seres humanos e dos irracionais, lá em Marcos capítulo 5, versículo 8 e capítulo 11, versículo 3. Afligiram os homens mentais e fisicamente, lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 e Marcos capítulo 5, versículo 4 e 5. Produzem impureza moral, Marcos capítulo 5, versículo 2 e Efésios capítulo 2, versículo 2. Se não fosse importante estudar isso, a Bíblia não mencionaria. Satanás. O termo Satanás deriva da palavra hebraica que significa adversário, também conhecido como diabo. Adquire o significado de caluniador ou acusador. Tá vendo? Quem gosta de levantar calúnia ou acusar os outros está aí na linhagem de Satanás. Outros nomes pelos quais a entidade é conhecida são também Beelzebu ou Baal-zebu, o senhor das moscas, referenciando-se ao deus de Ecrom. No entanto, o nome que o Satanás recebe depende depende da passagem bíblica. No Novo Testamento, por exemplo, o livro de Isaías o intitula como Lúcifer, a estrela do dia, iluminando ao domínio que ele exerce ao mundo. Em Apocalipse, ele já é chamado de dragão, devido à sua astúcia. Então, dragão, Lúcifer, Satanás, é a mesma, está falando do mesmo anjo, do mesmo demônio, da demonologia. A verdade é que em todas as descrições bíblicas, Satanás é simbolizado como um ser vivo e real, não simplesmente algo que remete ao mal. Um dos espíritos criados por Deus ocupava posição tão exaltada que muitos chegaram a acreditar que a intensidade de seu poder perdia apenas para o Senhor. Ezequiel menciona Satanás como não exatamente um ser pervertido, mas perfeito em sua obra e personalidade. A elevada posição de Satanás nos céus é iluminada pelo fato de que ele deve ter crido possuir bons motivos para esperar obter sucesso no mais ousado de todos os efeitos jamais tentados, a derrubada do próprio Deus. Em algum tempo, Lúcifer, por motivo de seu orgulho, veio a cair na transgressão. Sua revolta começou onde ele se encontrava na presença de anjos, que também são aceitos como seres dotados de grande poder e inteligência, arrastando cerca de um terço de todos os poderes angelicais que passavam a segui-lo, caindo no pecado da rebelião. A rebeldia e um plano audaz, entretanto, não se limitaram ao reino celestial. Nem bem Deus realizou a criação terrena, e eis que Satanás foi capaz de propagar sua rebeldia à face da terra, mediante a sua astúcia. A forma como Deus tratou tal rebelião é comparada à própria história do universo. Deus não tem utilizado de seus poderes infinitamente superiores para abjugar repentinamente essa rebeldia. Por enquanto,
Satanás continua exercendo grande poder, embora limitado. As escrituras aludem à expulsão de Satanás do céu, outra parte integrante do seu julgamento gradual. Contudo, esse julgamento é ainda meramente parcial, pois embora não tenha mais acesso ao próprio trono de Deus, aos lugares celestiais mais elevados, tem acesso a planos espirituais ainda bastante superiores. De qualquer forma, existem vários pontos a tratar em relação à figura de Satanás. Sua existência. Sua existência. Passagens bíblicas tratam da existência do diabo, mencionando-a nas escrituras. Veja, João, capítulo 13, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja também Mateus capítulo 13, versículo 19, Atos capítulo 5, versículo 3, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, Jó capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. No Antigo Testamento, Satanás é referido em 7 livros sobre diferentes nomes. No Novo Testamento, 19 de seus livros o menciona. Ainda de acordo com a Escritura, existe um ser chamado o diabo ou Satanás, um ser verdadeiro de existência real. Segundo, sua origem. Embora há quem afirme que não existe Satanás, muito se pergunta sobre quem perpetua a maldade no mundo, se não é ele. O fato é que Satanás aparece nas Escrituras como chefe dos anjos decaídos. Originalmente, um dos poderosos príncipes do mundo angélico que veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. Satanás seria originalmente Lúcifer, mas inspirou a ser como o Altíssimo, a cair na condenação. O nome Satanás revela-o como o adversário de Deus. Ele investe contra Adão com a coroa da produção de Deus. Forja a destruição, razão pela qual é chamado Apollyon, destruidor, e ataca Jesus quando este empreende a obra de restauração. Depois da entrada do pecado no mundo, se tornou Diablos, acusador, acusando continuamente o povo de Deus, apresentado nas escrituras como o originador do pecado, continua o líder das hostes angélicas que arrastou consigo em sua queda e as emprega numa desesperada resistência a Cristo, ao seu reino. Ele é mais que humano, mas não é divino. Tem poder, mas não é onipotente. Exerce influência em grande escala, mas restrita, e está destinado a ser lançado no abismo. E quais são suas características? Passagens bíblicas o chamam de presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. Vamos para o próximo estudo falar como surgiram os demônios. Amém? Até lá, Deus te abençoe. Eu acho que a igreja metodista... Espera, Regina. Estou acabando o estudo aqui, minha filha. Glória a Deus.